Bem, então, nós tínhamos visto essa tensão entre as duas concepções diversas de ideia, né? Aquela que vê nela uma espécie de harmonia de um lado só, e a outra que vê a ideia como contradição, que é a típica de Solger e Hegel, né? E que vai, de certo modo, perdurar também em Nietzsche e, de certo modo, vai ressuscitar em Heidegger. Tá? Eu acho que o Gadamer tem razão quando ele diz, num texto sobre o Heidegger, que a influência de Hegel é muito maior sobre Heidegger do que o próprio Heidegger admitiria. Tá? E isso significa não só a citação de que a arte estaria numa espécie de término de sua existência como tal, tá? Mas também de que a própria noção de verdade ela vai se dar como não clareira, sabe? Como profissão do obscuro, um professar o obscuro, afirmar o obscuro, tá? Que é o típico do intrincado da floresta, e não essa visão do primeiro Heidegger de que a verdade seria uma clareira, né? Então, o mesmo se dá, por isso que eu estou querendo ressaltar, eu acho que no Freud. Em Freud, nós temos implícito um grande filósofo, um grande pensador, em que implicitamente você tem uma revisão do conceito de verdade, sim. Entendeu? Porque, por exemplo, a verdade onírica, né, ela é algo que se dá como um embate entre duas forças contrárias. Uma é um desejo de exprimir certas coisas e a outra é a vontade de impedir que isso possa ser dito. Tá? Então, essa tensão, né, é que caracteriza a resultante do sonho, que é o texto onírico, né? Um conteúdo manifesto que tem por baixo dele sempre um outro conteúdo que é o latente, que é, de certo modo, uma ausência do manifesto. É aquilo que não pode ser dito claramente no manifesto, mas que está implícito nele, entende? Então, isso contém também um problema de uma estética contemporânea que vem de antes do Freud, vai além de Freud, vai até hoje. Né? Nós vamos ver isso com mais calma depois, se é que a gente vai conseguir definir isso. Né? Então, o eu que aflora, por exemplo, na psicanálise, ele não se confunde com a dimensão do consciente. Né? E essa noção, quem postulou claramente na filosofia foi Nietzsche. Né? Quer dizer, ele diz, por exemplo, não me importa o que você alega com sua razão consciente, eu quero saber os motivos inconscientes de você dizer o que diz, pensar o que pensa. Né? O meu eu vai dormir, acorde em mim o meu eu inconsciente. Né? Então, o eu é um outro de si mesmo, sabe? Então, esse ser outro de si mesmo, né? Cria uma espécie de alteridade que não é apenas o outro de si mesmo, porque o si mesmo já é um outro, sabe? É como se você não pudesse ter um outro, porque aquele que é para definir o que é também já é outro. Nós vamos retomar isso depois. Em nono ponto, né? O tempo do conhecimento não é apenas uma sequência linear sucessiva, e sim a presença do passado e a antecipação do futuro no presente. E isso é constitutivo das obras de arte. Se você pega, por exemplo, o simples soneto, né? A rima é você remeter do segundo verso ao terceiro, do primeiro ao quarto, mas, ao mesmo tempo, remeter de volta do quarto verso para o primeiro, né? E do terceiro para o segundo.
Tá? Portanto, você tem uma espécie de confluência de passado, futuro, num presente, que é simultaneidade do que não é simultâneo, sabe? Então, é contraditório e não é linear. Tá? E toda a nossa concepção de tempo, ao longo da história ocidental, tem sido linear. O modelo dela é o movimento de um corpo que segue uma linha, né? E uma sucessão infinita de pontos, e o tempo como uma sucessão infinita de agoras, né? E não é bem assim que se apresenta o tempo na obra de arte. Ele antecipa o vindouro e, de certo modo, recapitula o que já foi dito em cada um dos momentos. Tá? Tópico 10, assim, item 10. O espaço cognitivo do ser humano se dá como ele, estando no mundo em companhia de outros mortais. Portanto, não faz sentido falar em verdade revelada, como oriunda de uma fonte divina, seja ela Apolo, seja Jeová, seja o Espírito Santo. Vejam, nessa laicização absoluta do conhecimento, de certo modo, se tem de admitir que aquilo que não é só típico do cristianismo, quer dizer, a verdade revelada, divina, e a verdade do homem. Não, quer dizer, isso entre os gregos já havia, né? Mas qual é o fundamento da verdade revelada lá? É a sapiência de Apolo, que se manifesta através da pitonisa, né? E os gregos não podiam questionar isso, porque era questionar a ordem estabelecida. Tá? Mas o pressuposto da verdade revelada é que haja uma divindade. E se eu não acredito na divindade de Apolo, se eu não acredito que o Sol gira em torno da Terra e que é carregado da carruagem por Apolo, sabe? Eu não vou vê-lo como fonte da verdade, sabe? E também, portanto, eu não posso ter uma verdade revelada. Quem viu isso, né, foi Eurípides. Se vocês olham peças dele como a Ifigênia em Aulis, Ifigênia em Tauris, né, e principalmente nas Fenícias, né, vocês veem lá que essa suposta verdade revelada é apresentada por ele como sendo uma manipulação que uma casta sacerdotal faz segundo os interesses dela, em uma combinação com os interesses com o poder vigente ou com a vontade dela em superar o poder vigente. Tá? Portanto, só se faz de conta que seja uma verdade revelada. Tá? E vejam, toda essa estética da alegoria, como a gente tem ao longo da história ocidental, e que aparece ainda em Zolga, né? Ele vai dizer, os dois principais veículos da expressão artística são a alegoria e o símbolo. Mas, de certo modo, o símbolo é uma espécie de alegoria, né? Quer dizer, o que é? Você tem, primeiro, uma verdade que no modelo escolástico está na mente divina, né? No modelo grego estava na sapiência de Apolo, né? Na capacidade de ele ver de longe as coisas, né? E você tem a manifestação disso dentro de uma obra de arte ou dentro de uma profecia, né? Então, a obra diz aquilo que as coisas são. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui, ó, do Rafael, né? Então, aqui, ó, na página 286, 287, tá? Aqui. Aqui
nessa 286, deixa eu ver se dá para mostrar. Sim, tá? Vocês têm a libertação de Pedro por um anjo de dentro das prisões, tá? Então, se faz de conta que Pedro, quando teria sido perseguido por ser discípulo de Cristo, um anjo foi lá e depois o anjo sai com ele caminhando para fora da prisão. Aí, né? E aqui do lado é o outro, o milagre da missa de Monseda, né? Em que você tem uma reza em que está se celebrando uma missa, né? E nessa missa teria ocorrido o milagre de que a hóstia teria começado a sangrar, né? Inundando tudo lá. Então, ele faz essa obra aí como se o milagre tivesse acontecido, né? Eu estou chamando isso de fake news, entendeu? Quer dizer, sendo maldoso, né? Quer dizer, eu não acredito que tenha aparecido um anjo, assim, sabe, mandado por Deus, por Cristo, para libertar o coitado do Pedro na cadeia, entendeu? Aliás, quando aparece anjo e arcanjo no Evangelho de Maria, por exemplo, a gente sabe que isso era da ordem militar, entendeu? Era um mensageiro militarizado, entendeu? Que ia lá em nome do poder para apresentar alguma coisa. Então, nisso eu posso acreditar. Então, diga assim, pessoas aliadas ao Pedro foram lá e libertaram ele da prisão. Isso é outra coisa, mas dizer que era um anjo, no sentido celestial, como é apresentado aí, ele parece todo resplandecente e tal, não acredito muito, né? E eu fui aluno de irmãos maristas, aí me ensinavam reiteradamente, né? Cada dia a gente tinha aula de catecismo, que se mordesse uma hóstia, ela sangraria, entendeu? Então, sabe, aí eu maldosamente pensava, bom, mas em que vai se transformar a atividade? Em bosta do dia seguinte, entendeu? Quer dizer, e fiz a experiência, eu mordi uma hóstia e não sangrou, não, eu não fiquei babando sangue, não, entendeu? Quer dizer, sabe, mas fazer esses milagres. Descobriram na Itália, por exemplo, que havia estátuas onde é que havia um mecanismo atrás, né, que fazia com que corressem lágrimas dos olhos da Virgem Maria, entendeu? Quer dizer, mas era manipulado, né? E as pessoas acreditavam que estava havendo um milagre lá, entendeu? Então, vejam, não é pelo fato da medicina não poder explicar hoje como é que uma determinada cura aconteceu, que se tem que atribuir isso a uma intervenção de uma entidade divina, entendeu? Quer dizer, essa dimensão do desconhecido é do próprio corpo, de certo modo, tá? Bom, não vou. O meu interesse não é aqui bater boca sobre isso, entendeu? É que essa noção de fake news me parece muito mais antiga do que a política contemporânea. E isso que é um problema sério. Até que ponto, de repente, o talento de alguém como o Rafael é utilizado para fazer propaganda, né, de coisas que são fake news, né? Quer dizer, veja, se a noção é de que a obra de arte tem que representar a verdade, né? E você está propagando uma falsidade, então você tem que decidir se aquilo é obra de arte ou não, entendeu? Se é uma publicidade, vou dizer, bolsonarista, né? Onde é que eles ficam alardeando, sabe? As coisas mais mirabolantes, dando interpretações mirabolantes das coisas e insensatas, né? Agora, veja, dizer que os milagres de Cristo foram insensatos, mas, sabe, eu não posso estar num templo e dizer isso quando o padre está lá, ou o pastor celebrando um culto, entendeu? Quer dizer, eu vou ser linchado lá no meio daquele pessoal. Ninguém vai lá para dizer uma coisa dessas, né? Mas até que ponto todo esse modelo... O problema não é só que a arte sacra é fake news, entendeu? Quer dizer, é a estetização do falso, né? Mas que você tem, digamos assim, um modelo de arte que parte disso, mas que se transpõe para fora do âmbito da arte puramente religiosa, tá? Então, essa noção, por exemplo,
de intervenção de uma ideia divina, né, na realidade. Então, eles acreditavam, São Tomás de Aquino acreditava nesse tipo de pintura, mesmo que ela tivesse surgido depois, entendeu? Mas a teologia tinha a seu serviço as artes e as ciências, né? Assim aparece na pintura renascentista italiana, né? Não é que a ciência se contrapusesse às crenças, né? Mas ao centro da universidade era uma faculdade de teologia, né? Então, mas esse modelo, digamos assim, de que essa ideia seja uma coisa que seja na mente divina, que seja transposta para dentro de uma tela, de uma escultura, de um prédio, etc., essa noção é que me parece mais problemática para nós hoje. Quer dizer, houve uma estética que reiterou isso. Agora, depois, quando o Benjamin começa a misturar as coisas e vê na alegoria um dizer outro, né, que você tem que fazer a leitura de uma outra coisa diferente do que aquela que está aí que surge principalmente o outro problema que nós vamos examinar daqui a pouco, se possível, né? Então, vejam, a questão é que a obra de arte não é mais apenas bela, tá? E o belo não é mais a expressão sensível do correto, conforme foi proposto e imposto ao longo da história da arte controlada pelo poder, tá? Mas ela também talvez não seja a obra de arte a expressão, entre aspas, aqui da verdade. O problema é saber com que concepção de verdade você está operando aí, tá? Se o modelo de verdade é o modelo escolástico, aí realmente você vai confundir crenças dogmáticas com verdade, né? Então, os princípios da fé, as verdades da fé, se sobrepõem às verdades dos homens, porque é a verdade divina e fora da compreensão do ser humano, tá? Então, vejam, no século XVIII, então, com Kant também bateu uma pomba aqui na minha janela, mas ela sobreviveu. O belo é o exercício da liberdade criativa necessária para se buscar o verdadeiro. Mas vejam que se ela para ser esse exercício de uma liberdade criativa, até que ponto você está, de certo modo, soltando o artista do controle feito sobre ele pelo poder, pelo dinheiro, pelo público comprador, sabe? Das instituições, etc. Né? Porque, vejam, não é da proposição medieval achar que a verdade seja a manifestação da liberdade, como o Heidegger chega a postular depois, né? Quer dizer, a liberdade é da essência da verdade, não só da beleza, tá? Então, a arte como repositório do belo deveria ser parte da formação do espírito de liberdade, no sentido de você ter desenvolvido nas pessoas uma autonomia judicativa. O que significa que você só poderia ter uma forma democrática de governo se você tivesse cidadãos conscientes e não manipuláveis, tá? Esses cidadãos conscientes, eles teriam de ter uma formação artística, porque ela seria a que propiciaria o exercício da noção de liberdade. Essas noções estavam lá na escola de Iena, mas estavam também em Schiller, por exemplo, em Goethe, né? Embora os dois estivessem ligados ao poder de Weimar, né? Por exemplo, o famoso poema Os Sinos, do Schiller, Die Gedanken sind frei, os pensamentos são livres, que é o que se canta na nona sinfonia do Beethoven, né? Quer dizer, o poder pode querer me oprimir, pode querer me impor, mas eu posso, para mim, mesmo que eu não possa expressar,
pensar diferente do que ele quer que eu... Tá? Então, os pensamentos são livres e isso é que dá a dignidade ao ser humano. Tá? E é preciso transmitir isso, as cartas para a educação e estética da humanidade, que são um texto sintomático desse problema naquele período. Né? E que tipo de forma de governo você quer? Né? Você quer uma monarquia ainda, mas é uma monarquia constitucional ou uma monarquia autoritária do tipo Luís XIV? Né? Então, veja, 14º ponto, a arte se torna um refúgio da mente em tempos de opressão e permite que você cultive nesse espaço do artístico uma liberdade que na prática você não pode ter, na política você não pode ter. Então, vem a noção de que a arte é aquilo que torna a vida suportável, que é a noção que está em Nietzsche. Né? Mas por que eu tenho que fazer da arte o refúgio da possibilidade de sobreviver? Porque eu não modifico a realidade, porque a realidade não se adequa ao meu ideal sobre ela. Né? E, agora, o Nietzsche, por outro lado, é mais contraditório. Por exemplo, ele dizia... eu que sobrevivo numa monarquia absoluta, eu seria talvez capaz de sobreviver até a uma democracia. Vejam, não é que ele fosse contra a igualdade, mas ele não queria que a igualdade fosse a igualação de todos. Tá? O princípio da igualdade deveria respeitar a desigualdade do desigual. Tá? Então, agora, veja, se a obra de arte funciona como um refúgio, e houve, por exemplo, na arte alemã do século XIX, do século XX, aliás, também já, por exemplo, Wolfspeter, né? É um refúgio de artistas na beira do mar, uma aldeia de artistas, e eles viviam lá livremente, ninguém se metia na vida deles, e eles ficavam lá produzindo arte como pudesse, ou certos períodos em que os artistas da Neue Sachlichkeit ficavam lá na beira de um lago, no meio do mato, tal, em companhia uns dos outros, das amantes deles, tal, e ficavam lá pintando obras de pintura que eles vendiam depois e sustentavam com isso. Tá? Certos grupos de artistas que cultivavam até rituais, né, de convivência, como se fosse uma espécie de religião da arte. Né? Isso não se teve muito aqui no Brasil. De certo modo, quer dizer, um espaço que se criou e que foi imitação do que havia lá em Paris, por exemplo, é a ligação entre os artistas e a boemia, entendeu? Quer dizer, os cabarés, os bares, né? As casas de prostituição, tal, entendeu? E você tem isso bastante na pintura brasileira do século XX, né? Em que o artista se refugia nesse grupo mais ou menos marginal para ter mais liberdade lá do que teria no todo da sociedade. Né? Então, a noção, por exemplo, de Carmen como uma mulher mais emancipada, no sentido de não estar voltada para o casamento monogâmico, etc., né? Aí vai ter que colocar ela como pertencendo ao grupo dos ciganos, quer dizer, que é um grupo marginalizado dentro da sociedade. Né? Então, veja, a noção de que a obra de arte torna a vida suportável, né? Não só para uma pessoa, para um grupo, mas deveria tornar suportável para um povo todo. Né? É uma pergunta que se coloca. Né? Mas você não poderia ter o desenvolvimento, vamos dizer, de uma sociedade mais democrática sem que a arte e a educação fossem socializadas, no sentido de coletivizadas e serem acessíveis a toda a população.
por exemplo, da Alemanha, todo o ensino superior, universitário, é público e é gratuito, em princípio. Tá? Na cidade de Berlim, você tem 3 óperas cada noite sendo apresentadas por preços bastante acessíveis, porque o Estado carrega a maior parte das despesas de encenação. Tá? Por quê? Porque se quer dar uma oportunidade, a igualdade de oportunidades a todos. Né? E se quer evitar, digamos assim, a volta de movimentos totalitários que eles tiveram lá, cultivando a arte. Né? Mas, por exemplo, uma das explicações bastante frequentes sobre a arte na década de 1920, na República de Weimar, na Alemanha, é que aquelas pessoas estavam temendo muito que surgisse outra guerra e surgisse um movimento totalitário, e por isso que tinham de produzir arte, Otto Dix, por exemplo, para que as pessoas, ou Kafka, né, para que as pessoas, vamos dizer, tivessem um espírito mais livre e não se submetessem a uma propaganda totalitária. Tá? Só que eles fracassaram, mas houve esse esforço. Tá? Então, vejam, a obra de arte, nesse sentido, é uma resposta à história presente, mas também à história da própria arte pretérita a qual ela se filia. Então, vejam, o próprio gesto de fazer arte num certo momento é você criar uma espécie de distância entre o que cria a arte e a realidade que existe aí. Entre aquele que cria agora e a arte que foi criada no passado. Então, diante dessas duas proporções da história da realidade e da história da arte, né, o artista criador se propõe como distância crítica em relação aos dois âmbitos e, portanto, faz um exercício de liberdade diante da imposição que essas duas histórias querem propor e impor a ele. Tá? Mas vejam que aí, 17º ponto, a obra de arte não é apenas a harmonia das partes, em que as diferenças só se complementam, o alto com o baixo, o presente com o ausente, etc. Tá? Mas elas são pólemos, no sentido de uma tensa união de contrários em confronto direto. Sabe? A força de uma obra de arte se dá na medida mesma do poderio dessas forças que estão em confronto. E não são só duas forças em confronto, são várias forças em confronto, como eu citei no caso da Ilíada. Tá? Então, isso não é apenas uma mera harmonia das diferenças, sabe? Não é uma complementação, não é uma mera continuitas, como queria o Alberti, mas é algo muito mais violento, como você tem na tragédia grega. Tá? A noção de que a verdade aparece do confronto entre os contrários, que são controlados de modo lúcido, mas com toda a força deles. Então, essa noção, eu acho que está na origem da tragédia de Nietzsche, em que ele diz que a obra de arte surge da associação de Apolo e Dionisos. Dionisos é esse poderio das paixões, do inconsciente, da contradição, né, da máscara. E o Apolo é uma espécie de domínio formal dessas paixões, de tal maneira que o sujeito pode estar com um punhal enfiado na barriga, entendeu? Ou nas costas, e continua cantando até o fim na ópera, entendeu? Então, o que importa é a encenação, the show goes on. Né? Então, a obra se justifica na medida em que
essa união tensa de contrários se apresenta de uma tal maneira, de uma forma que isso pode ser apresentado, encenado e entendido, tá? E de certo modo, controlado, sabe? Mas esse controle não é um aniquilamento da contrariedade dos polos antitéticos, e sim uma presentificação maior deles, tá? E, nesse sentido, a figura de linguagem que mais representa essa união de contrários é o oxímoron, né? A união dos contrários, o leite negro da madrugada, tá? No verso Celan, né? O leite é branco, por natureza, tá? Então, se você fala de leite negro, é um oxímoron, tá? Então, 19º, a obra de arte é um espaço em que o artista objetiva a sua subjetividade, mas para conseguir se distanciar de si mesmo e se ver de fora. Então, veja bem, não é simplesmente uma subjetividade objetivada, como queriam Schiller e os românticos, né? É, sim, um modo da subjetividade se vendo objetivada, superar a si mesma, negar a si mesma, né? E, nesse sentido, veja que ela se constitui como que de fora de si mesma. Ela se olha como um tu, e não uma mera expressão do eu. Então, aquela divisão de gêneros que havia subjacente ao sistema das artes de Hegel, quer dizer, o eu lírico, o tu contra tu no teatro e a objetividade do mundo representada numa epopeia ou num romance, né? Fica muito mais complexa, porque o eu não é apenas eu. O eu que o poeta escreve, o poeta deve saber que, sendo lido por um leitor, se tornará o eu do leitor. Portanto, o eu dele deixará de ser o eu dele para se tornar o eu de um outro. Portanto, será um tu. Por isso que ele pode se olhar a partir dessa perspectiva de quem se lê e se encarar como um tu, né? Isso está num livro do Gadamer sobre Celan, que chama-se si mesmo, o eu e tu, na obra de Celan, né? A obra 19º é um espaço, então, em que o artista objetiva a sua subjetividade, mas, ao mesmo tempo, essa subjetividade tem que se encarar objetivamente de fora de si mesma, né? Como sendo algo em que a subjetividade se torna palco da história, né? Isso você tem em Proust, na Recherche du Temps Perdu, né? Em que você tem aparentemente uma longa subjetividade, né? Mas, de algum modo, se encontra lá dentro a objetividade da história, né? E, ao mesmo tempo, o palco é o lugar onde que subjetividade, sujeito se expõe, mas eles são vistos, de certo modo, sobre o tablado do palco, quer dizer, como objetividade, né? E, nesse sentido, o palco era visto como uma instância moral da nação, na época do Goethe, né? Quer dizer, o teatro seria fundamental para um povo se pensar a si mesmo e a sua história. E é claro que, por isso, o teatro também se torna objeto da reação dos grupos totalitários, tá? Então, a obra de arte, né, é uma instância moral em que um povo reflete sobre si mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele cria distância em relação ao seu aqui e agora, e, portanto, de certo modo, se afasta de si mesmo, e se torna, de certo modo, disponível para outros povos e outros tempos e lugares.
Tá? 20. Uma obra sacra só é artística se houver nela uma dimensão estética que consegue se sobressair. Tá? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que desconfiar muito desse modelo de obra sacra como exposição alegórica de uma verdade mística precedente, como objetivação de uma verdade anterior, né? Da mente divina, né? E você tem nesse modelo não só as obras sacras, mas também um modelo para todas as obras profanas, para as obras não sacras. Tá? Então, vejam, quando se diz que o belo é a aparição sensível da ideia ou da verdade, com que conceito de ideia e de verdade se está falando, que não seja realmente aquele da verdade no modelo escolástico de verdade, como uma coisa que estaria na mente divina e que, pela intuição mística dei, você chegaria a ter possibilidade de percepção e transposição para os homens, outros homens. Então, a arte, o artista seria uma espécie de mensageiro da divindade. Tá? Então, só para concluir assim, mais alguns poucos pontos. A arte não é o artesanato popular. Tá? O artesanato é repetitivo e mecânico, enquanto que na obra de arte você tem uma densidade complexa de significações e sentidos. Tá? E o artesanato não quer ser significativo, ele quer cumprir, basicamente, uma finalidade prática. Né? Por isso que a distinção do caráter pouco, digamos assim, não utilitário da arte, como foi colocado pelo Kant, no fundo é uma distinção entre arte e artesanato. Né? Mas o problema é que a grande obra de arte surge numa época e lugar, mas se caracteriza pela capacidade de ir além desse lugar e momento de surgimento, o Ich et Nunc, do afloramento da obra. Né? Mas veja, isso se dá pela natureza da grande obra. E veja bem, então, nesse sentido, você tem uma espécie de antítese entre o caráter único da grande obra e o caráter multiplicativo do artesanato. Tá? Então, vejam, quando Benjamin escreve aquele ensaio sobre a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, né, ele como que queria postular que a reprodução técnica da arte significaria a extinção do seu caráter único, sabe? E não é bem assim, nesse sentido, o Adorno tinha razão, eu discuti isso na minha tese sobre Benjamin e Adorno, o caráter único da obra de arte faz com que, de certo modo, todo grande artista só tenha produzido uma única grande obra, ainda que essa obra virtual ele tenha exposto em várias obras. Tá? Mas, por exemplo, do Cervantes, a grande obra dele é o Dom Quixote. Tá? Mas ele próprio não acreditava nisso. Ele pensava mais em outras obras. Ele foi induzido a escrever o Dom Quixote, né? Por causa da mulher dele, amigos que acharam que estava interessante aquilo que era para ser só um conto. E depois, quando surgiram imitações e continuações à primeira parte, ele escreveu a segunda parte. Né? E no começo da segunda parte, o Dom Quixote diz, olha, essas histórias que andam contando sobre mim por aí não são verdadeiras, a minha verdadeira história é aquela que aqui vai ser contada. Então, um personagem de ficção finge que é realidade para dizer que é ficção aquelas outras ficções que sobre ele aparecem. E por isso que o Cervantes, no fim, faz o Quixote morrer. Né?
para nenhum mais poder continuar as histórias dele, né? Vejam, entre esse artesanato repetitivo e a grande obra, né, nós temos uma série de artistas muito frequentes, por exemplo, no meio brasileiro, que faz que como que insere pequenas variações de uma obra para outra e eles, no fundo, fazem sempre obras, entre aspas, aqui menores, sem constituírem uma grande obra de arte. Isso é meio difícil de falar assim, mas, por exemplo, você identifica de longe o estilo do Scliar, né? E vê o que ele usa, né? Iberê Camargo, né? Usa lá os seus carretéis, o Galeno usa anzóis, entendeu? Poteiro usava aquelas figuras sobre mulinhas e tal, entendeu? Quer dizer, então você percebe o cacuete daquele autor, né? E o sujeito vai produzindo em série, né? Aquilo que seriam, nesse sentido, quase que objetos de decoração semi-artesanal, né? Seria o que eles chamam hoje também de, às vezes, industrianato, mas industrianato você faz isso de modo mecânico, né? É possível hoje produzir arte através de robôs, arte aqui de aspas, né? Em que você programa pequenas modificações de cores, etc., e você vai reproduzindo centenas, milhares de variações, e uma obra não é idêntica à outra, então é diferente de uma serigrafia em que você tem uma identidade da número 1 com a número 100, sabe? Mas aqui você pode introduzir pequenas variações entre o número 1 e o número 100, mas, de certo modo, seria o mesmo modelo que estaria subjacente, tá? E, então, a grande obra de arte só seria quando se teria capacidade de ir além, e seria esse caráter único da grande obra, né? E isso é um problema que a gente vai ter que ver depois ainda um pouco mais, né? Então, a grande obra surge numa época e lugar, mas vai além disso. Agora, o problema é que se a gente não seguir mais o modelo da arte sacra para a arte não sacra, e eu estou sugerindo que geralmente se tem o modelo da arte sacra para a arte não sacra, né? Porque, nesse sentido, se eu tomar a verdade como fundamental para a obra de arte, as obras sacras não seriam artísticas, elas não seriam arte, tá? Porque elas não seriam verdadeiras. Seriam a sacralização de fake news. Eu não estou falando aqui apenas em milagres de santos ou Cristo ou coisa assim, não. Quer dizer, no mundo grego também, né? Se você pega o romance do primeiro romancista que a gente tem notícia, que é o Cárito, né? Você tem a intervenção da deusa do amor, que muda o destino das pessoas, e as pessoas acreditam que os deuses, a deusa, pode, Afrodite, intervir naquilo que acontece nas relações amorosas, se elas vão dar certo ou não vão dar certo, tá? Então, vejam, eu estava insistindo na questão da necessidade de não se falar apenas na liberdade de criação artística, mas na liberdade hermenêutica, de se admitir novas leituras diferentes da canônica, tá? Então, é preciso ultrapassar a noção de hermenêutica como exegese de um texto sacro, né? E, nesse sentido, só para terminar essa apresentação, é preciso reaprender a ler, pois nós não entendemos bem o que seja arte, nem o que é contado como sendo a história da arte, tá? Então, veja, nós estamos diante de um problema bem enrolado, bem
complexo, bem tenso, né? E nós temos que ver se achamos coragem em nós para pensarmos isso aí tudo, né? Eu acho que não vai dar tempo direito hoje para ler direito, mas só queria que a gente pegasse esse texto aí do Paul Celan. Eu até procurei isso no meu livro sobre Celan, publicado pela editora do UNB. Eu não achei ele no momento ainda lá dentro, mas eu sei que essa tradução que estou apresentando aí fui eu que fiz. Eu acho que uma parte dessas traduções eles não publicaram, deixaram várias coisas de lado, né? E esses poemas são vistos como o mais sintomático da arte alemã depois da Segunda Guerra, né? Bom, aqui, então, retomando, nenhuma arte de areia mais, nenhum livro de areia, mestre nenhum. Nada de lance de dados. Quantos mudos? 10 e 7. Tua pergunta, tua resposta. Teu canto, o que sabe? Fundo na neve, o na neve, o é. Tá? Para quem não está habituado à poesia do Celan, isso vai parecer bastante estranho. Tá? Mas, por exemplo, essa parte inicial em tipos maiores, maiúsculos, funciona como início, né? E, ao mesmo tempo, como título da obra. Né? E é o verso mais longo de todos. Né? Nenhuma arte de areia mais. Nenhum livro de areia, mestre nenhum. Que arte é essa que se faz na areia? Né? Você pode fazer uma escultura na areia. Né? E o que vai significar isso? Que assim que a água do mar subir, ela vai ser destruída. Né? Ou, se o vento soprar, ela vai ser destruída. Né? Então, fazer uma arte para algo extremamente provisório, que logo vai ser destruído, né? Será que vale a pena? Né? Então, já se tem a negação disso, né? Dessa arte transitória. Né? O livro de areia, quer dizer, a areia está dentro da ampulheta, né? A ampulheta conta o tempo. Né? No fundo, os livros seriam como essa arte de areia, existem praticamente para poder desaparecer daqui a pouco. Né? E daí também nenhum mestre mais. Entendeu? Então, você tem a repetição de nenhum, né? Na primeira palavra e a última palavra do verso. Né? Nada de lance de dados. A questão do lance de dados é uma citação bem conhecida do Un coup de dés, do Mallarmé, né? Que é um poema de várias páginas que ele fez. Un coup de dés n'oubliera jamais l'hasard. Né? Um lance de dados jamais olvidará o azar, o acaso. Né? E é um poema assim que usa o modelo, de certo modo, do jornal, com as manchetes maiores para as notícias mais importantes, subtítulos na letra média e depois a notícia mesmo em textos menores, como se fosse o leitmotiv de uma composição, os motivos secundários e as variações em torno desse movimento. Né? Mas a questão do jogo de dados, né, que está aí, né? Um dado tem 6 lados, né? De 1 a 6. Né? Você joga e você, a rigor, não pode prever nunca o que vai ser o resultado do seu bocó, do jogo, da jogada. Né? Então, sempre vai haver um acaso lá dentro. Né? Não há uma programação possível, um controle absoluto sobre isso. Né?
Por outro lado, diga assim, é bem conhecido que você tem no céu, né, um conjunto de 6 estrelas que eram o cinturão de Orion na antiguidade, que são as Pleiades, né? E que em português são conhecidos como 7 estrelas. Né? Na verdade, 7 estrelas são 6 estrelas, sendo que a sétima raramente é vista a olho nu. Né? E, vejam bem, o que se coloca no lance de dados é como se houvesse um jogo com essas noções estelares de presentificação de ideias divinas no mundo dos homens. Né? E, então, você tem, né, esse jogo, né, em que a possibilidade que está fora das previsões humanas terrestres aparece como uma espécie de adivinhação divina. Né? E que só pessoas excepcionais, em momentos especiais, poderiam ter uma noção disso. Né? Que seria a revelação, a inspiração, o movimento do divino na fala, na arte, na criação artística, etc. Quer dizer, esse é o que está dizendo isso, mas está sendo dito como negado. Tá? Enquanto que no Mallarmé você ainda tem o lance de dados mesmo, e para dizer que nem tudo é calculável. É uma leitura bem simples que eu estou propondo aqui primeiro, tá? Que é muito mais complexa em Mallarmé. Tá? Mas nada de lance de dados. Não se faz mais uma aposta. Tá? Não se quer mais fazer de conta que eu posso restringir as possibilidades de 1 a 6, porque a que mais importa é a sétima, que não se vê. Né? E, então, não vou perder tempo com o que vai me desviar dessa meta mais elevada. Né? Quantos mudos? Vejam, quantos mudos em português lembram muito quantos mundos. Tá? E aí não diz 17, diz 10 e 7. O que quer dizer isso? Claro que o bolsonarista dizia que ele estava planejando votar no Bolsonaro, né? Mas, obviamente, não tem nada que ver. Né? 10 é o fundamento, digamos assim, do nosso sistema numérico, né? Decimal. Tá? É uma totalização, né? Que reproduz os 10 dedos da mão, mais os 10 dedos do pé. Tá? O sistema decimal, onde é que você tem a presença do zero, coisa que os romanos não tinham. Quer dizer, se nada numérico, o zero é uma abstração inventada provavelmente pelos hindus. Né? E 7 é um número cabalístico, né? 7 dias de semana, o quadrivium e o trivium no ensino, as 7 artes e assim por diante. Né? A criação do mundo em 7 dias. Tal, né? Mas separa as coisas, né? Do cálculo e da mística. Né? Tua pergunta, tua resposta. Mas qual é a pergunta? Não diz. Qual é a resposta? Também não diz. Qualquer pergunta, qualquer resposta. Né? Não vai se perder tempo com essa conversa. Né? Teu canto, o que sabe, ele não diz nada, ele tem um silêncio depois dele. Né? Esse branco da folha aí. Né? Fundo na neve, o na neve, o é. Quer dizer, você tem a expressão fundo na neve, formando uma aglutinação, uma palavra valise, como o Joyce dizia, mas em que, digamos assim, ela só passa a ter sentido quando você introduz pausas nas partes, nas sílabas, quando você introduz o silêncio. Então, o silêncio, a pausa, o não dizer, o não ser, é que é a fonte do sentido da linguagem.
tá? E aí, ao mesmo tempo que você vai destrinchando isso, a própria palavra, a própria linguagem vai se decompondo em Wonaev e depois só restam ainda as vogais, como balbuciar mais finito e infantil da linguagem. Tá? Não é uma coisa que se desenvolve mais, né? Então, nós estamos aí, só estou querendo apontar rapidamente, né? Algo que depois a gente vai ter que discutir mais, né? Mas